Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém? É uma alegria imensa podermos nos reunir no nome do Senhor novamente para estudar a palavra de Deus. Eu estou bem contente de ver o seu rosto aqui essa noite. Queridos, abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus. Daremos continuidade ao nosso estudo da carta de Hebreus. Essa noite nós vamos começar o capítulo 6 da carta. Quero lembrá-los que o tema da carta, do nosso estudo da carta aos Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote, e que o nosso versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a carta está dividida em 5 grandes seções. Nós estamos na terceira seção da carta, que fala que Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Então nós estamos falando do sacerdócio de Jesus, e o autor vai entrar a partir de agora, né, no coração do tópico, né, do sacerdócio de Cristo. Mas antes ele tem que tratar algo bem importante no coração, né, no nosso coração, no coração daqueles que receberam essa carta, né, pela primeira vez. E na semana passada nós falamos sobre os sinais da imaturidade, né? Vou revisar com vocês: apatia à palavra de Deus, essa indiferença à palavra de Deus, tanto faz, tanto fez. A incapacidade de compartilhar a palavra de Deus, né? Nós só compartilhamos aquilo que é interessante para nós. Se a palavra não é interessante para nós, nós não compartilhamos com ninguém. 3, não querer sair do leite, né, do básico, né? Fazemos as coisas por religiosidade, né, tudo é uma questão de faz de conta, de aparência espiritual, mas nós não nos aprofundamos no nosso relacionamento com o Senhor. E a quarta característica de imaturidade espiritual é essa ineptidão, né, no manejo da palavra de Deus, né? Não está confuso, né, ao manejar a palavra, ao usar a palavra, aplicar a palavra. E isso por causa dessa apatia, dessa indiferença, desse distanciamento, né? Claro, é tudo uma consequência. Então, esses são os sinais da imaturidade espiritual. Então, o autor tratou essa questão no coração, né, do povo, e ele vai continuar, né? O capítulo 6 é um capítulo famoso, bastante conhecido, né, e bastante, né, questionado entre os teólogos acerca do que realmente esse capítulo está falando, né? O que ele está falando que muitos cristãos, né, vão perder a salvação. Muitos cristãos estão no meio da igreja e não são salvos ainda, né? Então nós vamos esclarecer isso, né, deixar isso de forma muito clara. Mas antes desses 3 primeiros versículos que nós vamos ver hoje, nós estudaremos Hebreus 6, de 1 a 3, como apenas uma introdução ao capítulo. Eu quero ler com você. Nós não vamos nos aprofundar no capítulo, mas apenas meditar nessa introdução tão importante para o restante, para aquilo que vem à frente, tá bom? Então eu quero ler com você Hebreus 6, de 1 a 3. Vamos lá? Diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da instrução, deixa eu só voltar, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite podermos nos reunir no Teu nome, estudar a Tua palavra. Cremos, Senhor, que o Senhor está aqui essa noite, o Senhor preparou todas as coisas para nós, que nós estamos aqui no Teu nome, Deus, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Queremos Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, Senhor, e nós queremos continuar fazendo isso ao nós ouvirmos a Tua palavra. Eu oro que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, que essa palavra que não volta vazia, que tem poder por si só, possa, Senhor, cair, ó Deus, nos nossos corações como em terra fértil, Senhor, que nos dá, Deus, ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito fala à Tua igreja, Senhor, que recebamos como palavra de Deus e não de homem, Senhor, que haja fé, Deus, ao ouvirmos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra, Senhor. Queremos crescer, Senhor, queremos crescer, queremos amadurecer, queremos frutificar para a Tua glória, Senhor. Cremos que não fomos nós que Te escolhemos, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para irmos e darmos frutos que permaneçam, a fim de que tudo que pedirmos no Teu nome o Senhor nos conceda, Senhor. E assim nós pedimos já Te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. O tema da mensagem dessa noite é hora de crescer, tá bom? É hora de crescer. É hora de crescer, né? É interessante que todos amam um bebê, né? Quem não ama um bebê? Não é a coisa mais fofa um bebê? É um cuti-cuti-cuti, né? A gente quer apertar, a gente não quer largar, né? Eu quero ter 10, não é, amor? A coisa mais linda e mais fofa é um bebê, gente. É cheiroso, é gostoso, dá vontade de apertar, né? É demais, não tem nada igual, né? Nada parecido, é muito bom. Mas, queridos, você concorda que todo pai, toda mãe, todos os avós, por mais que gostem de apertar aquele bebê, eles têm uma expectativa no coração, que é natural, que esse bebê cresça, não é? Todos os pais querem que o seu bebê cresça, saudável, forte, né? Podendo ir além, mas eles querem que os seus bebês cresçam, todos querem que os seus bebês cresçam. Se o bebê não cresce, isso é um sinal de um problema, né? Já nos deixa preocupados. Nós queremos resolver esse problema, porque esse bebê não está crescendo como deve crescer, como tem que crescer. Irmãos, espiritualmente não é diferente. Todos nós chegamos à fé no Senhor Jesus como bebês. Como bebê. Traz uma alegria enorme um novo convertido, né? O testemunho, da onde o Senhor tirou, os milagres que o Senhor fez, como o Senhor se revelou. É maravilhoso, todo mundo glorifica a Deus. Os novos convertidos no nosso meio é como sangue novo circulando em nossas veias, né? No corpo, porque alegra nosso coração, anima o nosso coração, saber que o Deus que nos salvou continua trabalhando hoje, continua salvando vidas, se revelando a pessoas hoje, transformando, né, vidas, destinos, né? Transportando pecadores, né, do lamaçal do pecado para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Todos nós nos alegramos e todos nós, irmãos, temos essa expectativa. Esse bebê vai crescer, né? Essa pessoa, ela vai se tornar um cristão maduro na sua fé, a sua fé se tornará inabalável, vai descobrir os dons espirituais que o Senhor lhe deu, vai usar esses dons para abençoar o corpo de Cristo, e não há limites para esse irmão. Nós já imaginamos cada novo convertido indo além de nós, né? Nós já imaginamos que o Senhor vai usar poderosamente como pai, como mãe, né? Como tio, como tia, como avô, como avó, como filho de Deus, como irmão nosso no reino dos céus. Então nós temos essa expectativa. E se a pessoa não cresce, irmãos, é porque existe algum problema, né? Existe algum problema. E esse é o problema que o autor de Hebreus detectou nesse corpo de crentes, ao qual ele escreve primeiramente essa carta. Aqueles irmãos não estavam crescendo na fé, eles não estavam crescendo espiritualmente.
E o autor detectou vários problemas, por que eles não estavam crescendo. E ele listou no culto passado todas essas características de maturidade espiritual revelam que eles estavam distantes da palavra de Deus, revelam que eles não estavam crescendo porque não estavam se alimentando corretamente. E a gente sabe que para crescer precisamos nos alimentar, não é, irmãos? Então, existe o tempo do leite, que é necessário e importante para todos nós, enquanto não podemos digerir alimento sólido, mas tem que vir a hora, né, do papá, tem que vir a hora da comida mais sólida, tem que vir a hora do arroz e feijão, tem que chegar a hora da feijoada, tem que chegar a hora de alguma coisa mais consistente, mais forte, porque nós vamos precisar de energia. Nós vamos precisar disso para crescer. Então esses irmãos, eles estavam morrendo, né, de verdade, espiritualmente, porque estavam distantes da palavra de Deus. E quando eu digo distantes da palavra de Deus, não é intelectualmente, tá? Por favor, a gente vai entender isso no texto de hoje. Não era uma distância intelectual. Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vive longe de Deus. O problema não era o conhecimento intelectual, o problema era o relacionamento pessoal. O problema não estava na cabeça, estava no coração. Eles estavam distantes de Deus, não andavam com Deus, não andavam pela fé. A palavra de Deus era um simples acessório, não era algo que vivia no coração, não era algo que eles meditavam, não era algo que eles praticavam. E aí estava o problema do crescimento deles. Então nós sabemos que nós precisamos crescer. E o mais tremendo, queridos, nós vamos meditar hoje e compreender um pouco mais que o nosso Deus, Ele também tem essa expectativa a nosso respeito. O nosso Deus deseja que nós cresçamos também. É impressionante a quantidade de versículos bíblicos em que nós somos exortados a crescer, a amadurecer, a deixar as coisas de menino. Paulo mesmo fala, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu pensava como menino, mas eu deixei as coisas de menino à medida que o tempo passou, e hoje eu sou um homem, eu penso como um homem, eu ajo como um homem, não mais como um menino. E às vezes, irmãos, infelizmente, o tempo passa e o irmão, a irmã não se desenvolve e continua como um menino, e continua com meninice, né? Como um bebê na fé. E isso deve entristecer o nosso coração e nos fazer orar a Deus, buscar a Deus e ajudar de qualquer forma esse irmão. Então o que o autor de Hebreus está falando, está fazendo através dessas exortações, é ajudá-los a compreender a importância do crescimento espiritual, de se desenvolver na fé. E porque principalmente isso agrada ao nosso Deus. Isso está antes de qualquer coisa no coração de Deus. Eu quero compartilhar alguns desses versículos com vocês. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam, queridos, capítulo 8 de Romanos, o capítulo mais lindo de toda a Bíblia, né? Olha o que diz aí: aqueles que de antemão conheceu. Todos nós que cremos em Jesus, o Senhor já nos conhecia, né? Nós passamos a conhecê-lo, e quando passamos a conhecê-lo, descobrimos que Ele sempre nos amou, né? Que Ele já nos conhecia, antes de nós conhecermos Ele. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus tem um plano para todos que creem em Jesus. Deus tem um plano para todos que se dizem cristãos. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual é o plano? Qual é o destino que Deus tem para mim e para você, irmãos?
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus para mim e para você é que nós sejamos a imagem do seu Filho. A vontade de Deus, a expectativa de Deus é que nós cresçamos e nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Todos nós que cremos em Jesus não podemos desanimar na caminhada. Todos nós que conhecemos Jesus temos um destino certo, que é o Senhor Jesus. E caminhamos a cada dia na direção do Senhor Jesus. E tudo que vem tentar nos atrapalhar deve ser deixado de lado. Nós não podemos nos distrair, porque nós temos um alvo, nós temos um foco, e esse alvo, esse foco é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. Aqueles que diante do conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, queridos, esse é o plano de Deus. Nós não temos como ignorar isso. Alô. Não percam o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não se distraiam, tá bom? Eu ia falar tentação, né? Mas a tentativa que nós nos distraiamos no meio do caminho é grande, irmãos. E é por isso que nós precisamos tantos uns dos outros, para lembrarmos uns aos outros, para onde você está olhando, para que direção você está indo. Você está seguindo Jesus? Você está seguindo Jesus hoje? Você está ouvindo Jesus hoje? Jesus é o teu foco hoje, e é diário, irmãos, e é diário. E nós precisamos uns dos outros para nos encorajar na santíssima fé. Mas eu tenho outro versículo que é Efésios 4:13, diz lá que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Novamente, a mesma ideia, o mesmo plano de Deus revelado. A expectativa de Deus, o plano de Deus para nós, igreja dele, é a maturidade, é que nós cresçamos. Deus, ele olha para nós, por mais fofinho que nós sejamos, quando chegamos à fé, o coração do Pai é que o seu filho cresça, se desenvolva saudavelmente, com um coração obediente. Quem obedece é feliz, quem desobedece sofre. As crianças aprendem desde pequenas. E nós precisamos nos lembrar disso. O plano de Deus é que cheguemos a essa maturidade. É claro que desse lado da eternidade, irmãos, nós não vamos ser perfeitos, né? Mas desse lado da eternidade, Deus espera que todos nós tenhamos o mesmo alvo, que é a maturidade espiritual. Então nós não vamos ser perfeitos aqui, seremos perfeitos nos céus, mas o que depende de nós vamos nos esforçar ao máximo para ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. No andar igual a Ele, no pensar igual a Ele, no falar igual a Ele, no agir igual a Ele. Tudo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso alvo. E é assim que nós seguimos. Então, até que, se isso é o meu objetivo pessoal como membro do corpo dele, e esse é o objetivo seu como membro do corpo dele, o que vai acontecer com o corpo de Cristo? O que vai acontecer com a igreja como um todo? Ninguém segura essa igreja, porque todo mundo tem o mesmo foco, todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a mesma mente, está todo mundo seguindo a mesma cabeça, que é Cristo.
Então esse corpo, não tenha dúvida, vai ser um corpo saudável, vai ser um corpo que vai crescer, um corpo que vai ser referência a outros irmãos e a outras igrejas por todo o mundo. Essa é a vontade de Deus para nós. Só mais um versículo para vocês entenderem bem, 2 Pedro 3,18, eu acredito que todos já conhecem de cor, é o nosso versículo tema, né? Como igreja, como corpo, como ministério. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não podemos perder isso, queridos. O coração de Deus é que a gente cresça. Se nós não estamos crescendo, estamos com algum problema e precisamos de ajuda. Precisamos avisar alguém, precisamos pedir ajuda para alguém. Precisamos falar com algum irmão. Ora comigo, me ajuda, estuda a Bíblia comigo. Nós temos que ser honestos, temos que ser sinceros, porque todos nós temos que crescer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, entendendo isso, vamos para o que o autor nos fala no versículo 1, Hebreus 6:1, parte A. Eu dividi o primeiro versículo em 3 partes, porque tem muita coisa aí. Hebreus 6:1, parte A. A primeira parte do versículo diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então, uma vez que a gente entende que o nosso foco, o nosso propósito é Jesus, nós vamos caminhar em direção a Ele, nós vamos crescer. Então, naturalmente, nós vamos deixando as coisas de menino para trás, as coisas de bebê para trás. É algo que é natural, é algo que não precisa ser forçado, né? Mas que deve acontecer. Você a cada dia tem que ser sincero com você e se perguntar: o que eu aprendi hoje? Estou crescendo? Eu estou crescendo? Porque é importante você entender, se sentir crescendo, não é? Então você deve se perguntar: estou crescendo? Então o autor fala: olha, portanto, entendendo tudo isso, entendendo que existem sinais de maturidade que podem ser como um termômetro indicando que a gente está correndo o mesmo perigo que esses irmãos. O perigo que esses irmãos aqui estavam correndo era abandonar a fé. Eles estavam tão longe de Deus que eles já não ouviam a voz de Deus, eles já não eram mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Então, eles já não tinham discernimento espiritual. Qualquer coisa que ouviam falar, eles acreditavam, porque eles estavam muito distantes de Deus, da palavra de Deus, do caminhar de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, a fim de evitar uma apostasia, que é um abandono da fé, o autor ele escreve essa carta apelando, suplicando que os irmãos possam voltar-se para Cristo, possam se arrepender e se voltar para Deus. Então, olha só, no versículo 1, parte A: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele vai dar uma lista aqui, irmãos, de alguns ensinos elementares, ou rudimentos da fé. Não foram escritos pelo autor aqui como referências para nós, né, criarmos uma classe de doutrinas bíblicas, né, como fundamentos básicos da fé cristã. Não foi esse o propósito. É que esses pontos que nós vamos ver listados aqui são pontos que esses irmãos estavam se agarrando, porque eram pontos que eram compatíveis com o judaísmo, né? O cristianismo saiu do judaísmo, só que o cristianismo é o cumprimento do judaísmo, né? Então eles estavam estagnados, né? Eles não estavam vendo Jesus como cumprimento de tudo aquilo que foi ensinado lá atrás. Eles não estavam abraçados com Jesus e seguindo adiante, eles estavam estagnados, eles estavam parados, eles estavam presos a esses rudimentos. Então esses eram irmãos, tá? Eram pessoas, judeus, mas que criam em Jesus, e agora era uma comunidade de fé, assim como a nossa, mas por causa dessa raiz, né, judaica, e da pressão dos judeus ao redor deles, eles estavam prestes a abandonar a fé deles em Cristo. E era muito mais fácil para eles voltarem para o judaísmo, porque era alguma coisa que já estava lá, alguma coisa que eles já tinham conhecimento, eles já tinham saído dali, e então era mais fácil de acontecer do que um pagão que adorava 10 deuses, que adorava vaca, rato, poder voltar. Esse não ia voltar.
Mas esses judeus aqui, por causa das similaridades, principalmente das palavras, era muito fácil eles se deixarem enganar. Mas é como eu digo, se deixar enganar, porque a verdade estava ali na cara deles o tempo todo, né? Você realmente nasceu de novo, você só te enganam se você quiser, né? Então esse era o risco que esses irmãos estavam passando. Em outras palavras, alguns comentaristas eles estavam falando o seguinte, que para eles era como se eles quisessem ser cristãos nominais. Olha, a gente crê em Jesus sim, tá bom? Mas eles não queriam colocar a fé deles em evidência. Então eles se escondiam através desses rudimentos. Então a gente vai falar a lista desses princípios aqui elementares. Mas entendam, não é um ponto inicial para a fé cristã, tá? Esse daqui são simplesmente pontos em comum que eles queriam se esconder atrás, tá? Então é por isso que o autor fala, portanto, nós temos que deixar esses ensinos elementares a respeito de Cristo e avançar para a maturidade. Em outras palavras, ele queria tirá-los da zona de conforto que eles estavam. Então, só novamente explicando essa ideia de rudimentos ou princípios elementares. Irmãos, aplicando para os nossos dias, né? Eu creio que todos nós entendemos que o Evangelho, né? Jesus deixou a sua glória celestial, veio à terra, morreu numa cruz para me salvar dos meus pecados. E se eu creio nele, né, que Jesus Cristo é Deus, que pagou de fato pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia me garante que eu sou salvo. Amém? E agora, o que eu tenho que fazer? Esse seria um princípio elementar, né, fundamental, seria uma base para a minha fé. Crer nisso é uma base, é um ponto de partida, né? Agora que o fundamento está estabelecido, o que eu devo fazer? Edificar, crescer, amadurecer em cima desse fundamento firme, que é a segurança da minha salvação em Cristo. E era exatamente, irmãos, o que não estava acontecendo lá, né? E isso pode acontecer também nos nossos dias. Muitas pessoas podem, até hoje, anos indo para a igreja, pode ser, e elas ainda não têm segurança da sua salvação. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Eu não sei, né? Não sei, né? Depende. Se eu não pequei nada nesse dia, tem gente que fala assim ainda. Não entendeu nada. Não está seguro da sua salvação. E nós precisamos estar. Nós não podemos ter dúvida da segurança da nossa salvação. Ou você crê que Jesus morreu naquela cruz e pagou todos os seus pecados, passado, presente e futuro, e te deu perdão, e te deu reconciliação com Deus e acesso ao céu, ou você não creu. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê que foi uma obra que Ele fez e te deu como um presente, pela fé você aceitou, ou você não creu ainda, ou você não nasceu de novo ainda. Ou você ainda não estabeleceu um fundamento muito firme para a sua fé. Aí não tem como crescer, não tem como edificar em cima de um fundamento da areia. Mas se for Cristo morto e ressurreto dentre os mortos, aí é um fundamento seguro, aí é um fundamento firme. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é fundamental, é básico, é ponto básico, né? É ponto básico da nossa fé. Não adianta continuar isso, se a gente não entender isso. E outra coisa, irmãos, vocês já foram para algum lugar ou conhecem alguém que está há anos indo para a igreja e que tem as mesmas dúvidas, né? Os mesmos medos, não cresceu, não frutificou, não amadureceu, e está ali é porque falta essa intimidade com a palavra de Deus, falta colocar essa palavra, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. Falta esse crescimento por falta da prática da palavra de Deus.
E a gente precisa encorajar esses irmãos a voltar à palavra, a praticar a palavra, a meditar na palavra, obedecer a palavra, compartilhar a palavra. Nós aprendemos mais compartilhando do que de outra forma, irmãos. Sabe por que eu amei conhecer a Capela do Calvário? Porque eu pude crescer. Quando eu ouvi o estudo, verso a verso, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Aquilo para mim foi como uma explosão, algo que eu nunca imaginei, algo que eu não estava acostumado, algo que eu nunca tinha visto, porque todo culto parecia igual. Olha, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. Tá bom, eu me arrependia toda semana, eu aceitava Jesus toda semana. E parece que chega uma hora que você fala, é isso então, você pensa que realmente vida cristã é isso, né? Você acha que não tem mais alguma coisa, você não sabe, você não aprendeu, não te ensinaram. Até eu ler a Bíblia. Aí quando eu li a Bíblia, meus olhos se abriram. Aí eu ouvia as coisas e eu entendia, isso é bíblico, isso não é bíblico, isso tem a ver com a palavra, isso não tem a ver com Deus. E aí eu comecei a ficar esperto, eu amadureci, eu adquiri algum senso de discernimento espiritual. Então eu estava com fome, eu descobri que eu estava com fome. Ovelha tem fome da palavra de Deus, irmãos. Eu estava faminto da palavra de Deus. E quando eu descobri um lugar que eu podia conhecer a Bíblia, estudar e crescer, eu falei, eu me encontrei. Deus, obrigado. E conhecer a graça de Deus é uma experiência à parte, porque foi nascer de novo, irmãos. Porque olha, não é fácil, né? Você achar que vai perder a tua salvação toda semana. Ninguém merece. Então eu fui liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto pela palavra de Deus, irmãos. E aí ninguém me segurou. Aí o que a lei não podia fazer, a graça fez. Entreguei tudo na mão do Senhor e fui embora. E ninguém me segura. Então, queridos, eu quero isso. É isso que eu quero passar para vocês e animar vocês. Vocês estão indo no caminho certo. Continuem famintos, continuem sedentos, continuem se alimentando, continuem compartilhando, continuem se fortalecendo e fortalecendo a outros. Esse é o caminho. Jesus é o nosso caminho, Ele é o nosso alvo, e logo estaremos face a face com Ele. Quando isso acontecer, você vai se olhar e você vai ser igual a Ele. É promessa bíblica para nós, irmãos. Então, só lembrando, encoraje pessoas, esses irmãos, sabe, estuda a Bíblia com eles, ajuda eles a crescerem. Deus tem mais para eles, Deus tem mais para nós. A vontade de Deus é que a gente cresça, irmãos, que a gente cresça não só intelectualmente, mas praticando, que a gente conheça para praticar a palavra dele. Então eles tinham esses blocos de construção que eram fundamento, mas eles não construíram em cima desse fundamento. Então eles eram como bebês, né? Eles não tinham estrutura para avançar na fé, e estavam ali, olha, sendo levados de um lado para o outro como crianças, né? Por ventos de doutrina, porque faltava se agarrar à palavra de Deus. Bom, então é isso aí que o autor está falando. A gente precisa crescer, mas para crescer a gente tem que deixar as coisas de criança para trás. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele falou: quando eu estava no jardim da infância, a professora nos ensinou o abecedário. Naquele tempo não tínhamos a televisão para nos ensinar. Aprendemos o alfabeto para saber ler palavras, frases, livros ou qualquer outro tipo de material escrito, mas não ficamos apenas nisso. Antes, usamos os conceitos básicos a fim de avançar para coisas melhores. Então, se você já tem o princípio básico de que Jesus é o teu Salvador pessoal, agora você pode crescer na sua fé. Você pode saber que Deus tem um plano para você de crescer e amadurecer e frutificar para a glória dele. Então, nós vamos deixar as coisas básicas e avançar para coisas mais profundas que o Senhor quer revelar para nós. E o sentido de deixar e avançar exige uma dependência de Deus. Não é algo que a gente vai fazer sozinho,
é algo que a gente vai fazer com a ajuda de Deus, né? Com o guiar e o capacitar do Espírito Santo de Deus. É muito importante lembrar disso. Nenhum bebê ele vai conseguir crescer só por força de vontade, concorda? Ele não vai crescer porque ele quer. Ele vai crescer se ele comer bem, dormir bem, né? Se exercitar. Isso vai cooperar para o crescimento dele. Então, não basta falar, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de ser usado por Deus, eu tenho vontade. Então, é ótimo você ter vontade, isso é bom, mas você precisa se alimentar, você precisa meditar na palavra, você precisa congregar, você precisa ter comunhão, ter uma vida de oração. São essas coisas que vão cooperar para o seu crescimento e desenvolvimento na fé. Bom, então é normal os bebês crescerem, né? O que é anormal é eles não crescerem, tá bom, gente? Então, a lição é clara. Vocês lançaram os alicerces e aprenderam os princípios básicos, mas agora é hora de avançar. Deixem que Deus os leve à maturidade. Agora a parte B do versículo 1. Hebreus 6:1b diz que sem lançar novamente o fundamento. Esse lançar novamente o fundamento, eu vou começar pela aplicação. É algo parecido com o que eu falei. Você ouve repetidas vezes a mesma coisa, né? Mas isso eu já entendi, eu já entendi que eu tenho que me arrepender, eu já aprendi que eu tenho que crer em Deus, eu já aprendi que os princípios elementares eu já entendi. Então ele fala, você não precisa lançar novamente o fundamento, uma vez que você já tem esse fundamento. Agora tudo que você tem que fazer é construir em cima desse fundamento. E é esse o desafio que eu quero lançar a vocês, como igreja do Senhor Jesus. Eu quero que vocês sejam sinceros em falar, o meu alicerce, o meu fundamento está seguro. Eu quero construir sobre esse alicerce. Eu quero crescer na fé. Eu quero aceitar os desafios e as oportunidades para crescer na minha fé em Deus. Então, olha só, ele vai citar 6 tópicos, como eu expliquei para você: o arrependimento e a fé, que andam juntos, o batismos, que ele põe no plural, porque a palavra usada para batismos aqui é uma palavra usada para os judeus como lavagens cerimoniais, por isso que está no plural batismos. Nós sabemos o que é o batismo do cristão, e a palavra em grego usada é uma palavra diferente. Então, esses princípios elementares, novamente falando, né, são referências judaicas, né, mas que encontra-se uma nova dimensão quando você fala de Cristo Jesus. Então, batismos, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Tudo isso aí eram as coisas que eles se agarravam. Um comentarista bíblico chamado Guthrie, ele falou: parte do problema enfrentado pelos hebreus foi a semelhança superficial entre os princípios elementares do cristianismo e os do judaísmo, o que possibilitou que os judeus cristãos pensassem que poderiam se agarrar a ambos. Então, eles realmente acreditavam que se eles se mantivessem nesses princípios elementares, eles não seriam perseguidos por causa da fé deles em Cristo por parte dos outros judeus. Mas, irmãos, não tem como, né? Nós não temos como querer crescer e não aparecer, né? Crescer e apareça, né? Se você quer viver para Cristo, você vai ser, a Bíblia fala que é uma promessa, né? Você vai ser perseguido, é inevitável que você não seja perseguido. Se você quer realmente seguir Jesus, Jesus é teu alvo, você vai tornar Cristo conhecido, você vai revelar Cristo, você vai revelar sua fé em Cristo. Então não tem como você ser um cristão autêntico, genuíno, que ama Jesus, que segue Jesus e passar despercebido. Ninguém percebe, nenhum agente secreto consegue fazer isso. Ninguém sabe que você é cristão no seu bairro, ninguém sabe que você é cristão na sua rua, ninguém sabe que você é cristão no seu trabalho, ninguém sabe. É impossível, é simplesmente impossível. O que esses irmãos estavam tentando viver era impossível, mas isso só revela a imaturidade da fé deles, isso só revela o perigo que eles estavam, né, correndo a ponto de se desviarem da fé.
Então o autor ele tem que repreendê-los e encorajá-los. É como se eles pudessem falar entre a comunidade deles: olha, é legal, né? A gente tem fé. É a coisa mais engraçada, às vezes você vê um cristão querendo falar, né? Que tem pontos em comuns com qualquer religião, né? É uma coisa difícil, porque ou uma hora ou outra você vai ser pego. Aí eles falavam assim, a gente tem que se arrepender, a gente tem que ter fé, né? A gente tem que fazer as lavagens cerimoniais, tá tudo certo, é isso mesmo, né? E aí eles tentavam passar despercebido com essa fala, sabe? Mas, irmãos, concordem comigo, é uma negação de Jesus isso. É sutil, mas é uma negação de Jesus. Nós não temos como confessar Jesus agindo dessa maneira. Ou nós declaramos a nossa fé e vivemos isso intensamente, ou nós estamos perdendo tempo. E era isso que esses irmãos, infelizmente, estavam fazendo. Eles estavam perdendo tempo, tentando viver dessa forma. Eles nem avançavam, né? E nada acontecia na vida deles. Mas é característico daqueles que tentam desistir da fé, né? Ou que não estão animados para viver a sua fé em Cristo. Parte C, Hebreus 6, 1c, final do versículo 1. Então ele fala os dois primeiros itens da lista: o arrependimento de atos que conduzem à morte e a fé em Deus. Sem dúvida, o arrependimento e a fé andam juntos. O arrependimento, irmãos, é uma metanoia. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, de mentalidade, que acaba saindo como uma mudança de atitude, né? Então, antes nós adorávamos, sei lá, algum Deus, mas agora que eu conheço Jesus, eu dou as costas, né, para os deuses que eu adorava e adoro o Senhor, né? Então é isso que acontece quando há um arrependimento, há uma mudança de direção, né? Eu estava indo nesse sentido, estava indo em direção a um abismo, mas eu me arrependi, eu entendi que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus. Então, quando eu me arrependo, eu viro 180 graus e vou para outra direção agora. Então, o arrependimento é isso, é uma mudança de direção, é uma mudança de pensamento, uma metanoia que acontece. Antes eu fazia uma coisa, mas agora eu não faço mais, eu mudei 180 graus, né? Antes eu fugia de Jesus, agora eu corro para os braços de Jesus. Isso é arrependimento. E está ligado à fé, né? A partir do momento que eu creio, né, eu automaticamente dou as costas para o que é errado. Arrepender-se é mudar de ideia sobre o pecado de tal modo a abandoná-lo. Isso é arrependimento, né? E tem alguns versículos aqui. Atos 5,31 diz: Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, falando de Jesus, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Veja como o arrependimento é importante e fundamental para a nossa fé. Atos 11:18, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios, aqueles que não eram judeus. Sem dúvida, louvado seja o Senhor por essa verdade. Atos 20:21, testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então vejam, arrependimento e fé andam juntos, e a palavra de Deus nos ensina, né? Ambos, de forma clara e direta. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Agora vem os 4 pontos seguintes: a instrução a respeito de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, o objetivo desse estudo não é se aprofundar nesses itens, tá? Mas é dar uma pincelada, porque o autor está mencionando eles. Então eu quero mostrar para vocês algo bem simples, básico da palavra de Deus a respeito disso. Mas o ponto principal aqui é o que eu falei para vocês. Esses irmãos estavam se escondendo em pontos que eram
parecidos com os do judaísmo para se esconder da sua fé. E é por isso que o autor ele repreende e diz que eles têm que deixar o básico e tomar atento, crescer, né? E se aprofundar, amadurecer no caminhar deles com Jesus Cristo, tá bom? Então vamos falar rapidamente dos outros pontos também. Bom, como eu falei, batismos é uma palavra diferenciada aqui daquilo que o Novo Testamento chama de batismos, né? Que é imersão. E aqui está se tratando apenas de lavagens cerimoniais, como descrito como hábito dos judeus. Em Atos 2,41, acerca do batismo cristão, o batismo cristão é como uma aliança, tá, irmãos? É um símbolo, é alguma coisa que a salvação é pela fé somente, mas o batismo é importante porque ele acaba sendo um marco na vida do cristão, porque como essa aliança, né, me lembra dos meus votos com a minha esposa, de fidelidade, de amor, de cuidado, o batismo acaba sendo um símbolo, uma memória para nós, né, uma lembrança do que aconteceu dentro do nosso coração, que Jesus morreu por nós e ressuscitou, que nós também morremos, né, nos identificamos com Ele morrendo, né, nas águas e ressuscitando para uma nova vida com Deus. Então, se você não foi batizado e crê em Jesus, você precisa ser batizado, né, com entendimento, né, com entendimento do que significa isso. Bom, diz aqui em Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 judeus creram no Evangelho de Jesus Cristo e logo se batizaram. Eles não fizeram classe, né, para batismo, não ficaram 3 meses ali para pensar se realmente queriam ou não. Eles creram e se batizaram, né? Simples assim. Então, olha só o que fala em 1 Pedro 3,21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo, ele não purifica você, né, porque a água limpa, né, e você vai tomar um banho, né, e ficou limpo. Não é isso que Pedro está falando, não é desse modo que o batismo te salva ou te purifica, né, mas é um símbolo do que já aconteceu. O sangue, você creu no que Jesus fez, que Ele morreu e perdoou você, então o sangue dele te purificou de todo o pecado, de toda a injustiça. Por essa razão você quer se batizar. Então é uma questão de fé, né, não de ato em si. Então o batismo simboliza a purificação espiritual. Atos 22:16 deixa claro. E agora aqui está esperando: levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Tá? Então todos que creem em Jesus, se tiverem oportunidade, devem ser batizados. Mas o batismo nas águas, ele não salva, o que salva é a fé. Nós nos batizamos porque devemos nos batizar para nos identificar com Cristo, né? Como Ele se identificou conosco na nossa morte, né? Nós queremos nos identificar com Ele na sua morte e ressurreição, indo para as águas também, tá? Mas o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, e Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então ele foi para o paraíso, ele foi para o céu e não se batizou, mas porque ele não teve tempo. Eu tenho certeza que se ele tivesse tempo, ele ia querer se batizar, porque o batismo é algo de iniciante, é algo que você quer fazer quando você entende o que Jesus fez por você, e você quer se declarar ao mundo como alguém que segue Jesus. Então o batismo, né, é algo que você quer fazer para se identificar com Jesus, quer que todo mundo saiba, né, que você é cristão e está seguindo Jesus Cristo agora. Muito bem. Ou o que Jesus fez por você. E o batismo também simboliza a nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Vamos ler Romanos 6:1-4 rapidamente. Diz lá: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a fé... Bom, aqui cortou para mim. Deixa eu ler aqui. Aqui também?
Ah, tá. Então, eu abro a minha. Vamos ver quem abre primeiro. Quem achar, leia, por favor. Logo depois de Atos. Vocês já perderam o costume, né? Também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus, versículo 4. Vivamos uma vida nova. E é isso, querido. Nós vamos nos identificar com Cristo morrendo, né? Indo para baixo da água, sepultados, né? Alguns têm que ficar um pouquinho mais, não, brincadeira. Mas ao nós sairmos de lá, né? É um símbolo da morte quando você vai para a água e é um símbolo da ressurreição, da nova vida, quando você sai da água, né? Então nós somos identificados com Jesus Cristo através do batismo. E a imposição das mãos? A imposição das mãos é um compartilhamento de bênção, né? Você nunca pensou nisso, talvez porque é algo muito natural para nós, né? O compartilhamento de uma bênção. Lucas 24:50 diz: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou, né? O erguer das mãos, né? A imposição das mãos é quando você compartilha uma bênção. Em Atos 19:6 também lemos: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso também é usado pela Igreja de Jesus Cristo na consagração de uma pessoa para o ministério. 1 Timóteo 4,14: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, né? Então, é algo bom que nós praticamos quando nós oramos uns pelos outros e colocamos as mãos sobre esse irmão e podemos falar uma palavra da parte de Deus que o Senhor coloca no nosso coração. Isso é muito bom, né? Já passou por isso, se sente amado e abraçado por Deus. Bom, e os dois últimos itens, né? A ressurreição dos mortos e o juízo final, falam do futuro. Vamos falar primeiro da ressurreição dos mortos. Atos 24, de 14 a 15. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. A ressurreição dos mortos era um ponto em comum da fé, né? Judaica também. Eles criam na ressurreição dos mortos, mas a Bíblia não explica bem o modo que eles criam. No Novo Testamento, porém, é claro para nós, é muito claro que haverá ressurreição dos justos e dos injustos, ou seja, todos vão ressuscitar, só que os justos, né, para a salvação, para a vida com Deus, e os injustos para a condenação eterna, tá? Mas é isso que a Bíblia ensina, que não existe essa de morrer e acabar. Todos vão ter que enfrentar o juízo. Todos vão ressuscitar dentre os mortos e enfrentar o juízo final. E o juízo final é o último ponto que eles também criam e nós também cremos. Atos 17, de 30 a 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o Senhor há de julgar o mundo com justiça, né? O Senhor Jesus vai julgar o mundo com justiça. Isso vai acontecer. Essa terça-feira foi tão bom. Eu quero falar só para encorajar vocês. Nós na oração falamos sobre o céu
E foi muito gostoso, né? Pensarmos de como vai ser estar diante do Senhor, né? Face a face, como que vão ser os galardões, como que vai ser a Nova Jerusalém, como que vai ser o corpo ressurreto, o corpo glorificado que nós vamos receber, ser capazes de comer comida, né? Atravessar parede, como que vai ser isso, né? E a gente ficou imaginando essas coisas tão profundas e tão gloriosas que a gente pouco fala, né? E foi um exercício gostoso de manter a mente nas coisas do alto, porque as coisas da terra tentam consumir a nossa mente, né? De tal forma a nos desanimar, né? Na nossa caminhada de fé rumo a Jesus Cristo. Então é muito bom parar, irmãos, para falar com Deus e pensar nas coisas do alto. Bom, tanto os judeus ortodoxos quanto os cristãos, eles creem nessas doutrinas, né? Mas os judeus ainda não entendem que em Jesus Cristo nós temos, né, o cumprimento de todas as coisas. Bom, vou terminar com esse, João 5, de 28 a 29, que diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, irmãos, não tem como fugir de Deus, né? As pessoas tentam ignorar a Deus ou fazer de conta que Deus não existe, né? Como se elas não fossem prestar contas a Deus, mas todos irão prestar contas a Deus um dia. Nós, né, daremos conta de tudo que nos foi confiado ao Senhor. Não seremos julgados para condenação, mas para as recompensas eternas. Mas os injustos serão julgados para condenação, e isso é inevitável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se o mundo rejeitar tão grande salvação, o que mais lhe resta? Não é verdade? Não resta mais nada. E Hebreus 6, versículo 3, é o versículo final, diz aí o autor: assim faremos se Deus o permitir. Então ele encoraja os irmãos a largar o básico, o fundamento, a avançar para coisas mais profundas com Deus, um relacionamento mais consistente com Deus, edificar sobre o fundamento da fé deles. E ele fala: nós vamos fazer isso se Deus permitir. E entendam que não é um se Deus permitir, como se Deus pode não querer. Deus quer. Isso na verdade só expressa uma dependência de Deus, né? Nós vamos fazer isso, né, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, né? É nesse sentido que ele está falando. E nós devemos aprender a falar da mesma forma, né? Nós vamos fazer isso se Deus permitir, se Deus, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Amém? Amém, queridos. Eu só quero terminar, já que a gente falou bastante de fundamento da fé, eu queria falar para você que nós temos um curso de fundamento da fé cristã, que para nós é básico mesmo, é básico. Só que infelizmente muitos, né, irmãos, nunca fizeram esse curso. E assim, o ponto é esse, né? Se você não tiver o básico sólido, né? Se não tiver uma base sólida, é impossível construir sobre ela, queridos. Então eu vou falar os tópicos desses cursos para vocês, a fim de animá-los a fazer, né? Agora no mês de setembro, o pastor Anthony vai dar um curso maravilhoso chamado Panorama Bíblico, né? Vai começar lá do Gênesis, vai ver todos os livros do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Então, se você deseja ter um conhecimento amplo da palavra de Deus, vão ser 3 semanas de segunda a sexta, das 7h30 às 9h30. É para você, né, Antônio? Vai ser muito bom, vai ser uma bênção. Muitos de vocês já sonharam em poder fazer, e se não poder pegar todas as noites por uma coisa ou outra, não tem problema, você faz assim mesmo, que o que você pegar vai ser bênção, porque é uma oportunidade gloriosa que Deus está nos dando de crescer, né? E logo em outubro nós vamos começar uma nova turma de fundamentos da fé, e eu vou falar para você qual é o conteúdo dessa classe, tá? Fundamentos da fé cristã nós dividimos em quatro sessões. Então a gente faz a primeira, Fundamentos da Fé Cristã 1, que fala
Deixa eu trocar. Alô? Alô? Vocês têm que orar por esses microfones, hein? Meu Deus, né? Tá forte o negócio. Alô? Alô? Vamos orar para o Senhor nos abençoar e nós comprarmos todos novos, né? Todos os microfones novos, fios novos, amém? Em nome de Jesus, vai acabar esse tormento, amém. Posso ouvir um amém com fé, irmão? Amém, glória a Deus. Vamos fazer isso sim, em nome de Jesus, né? Queridos, vamos lá, fundamentos da fé cristã 1, olha que interessante, que tremendo, certeza da salvação, primeira aula, vitória sobre o pecado, perdão dos pecados, o poder da oração, Espírito Santo, Bíblia, a palavra de Deus e obediência. Esse é básico do básico do básico do básico. Você precisa ter esse básico firmado para poder crescer, irmãos. Fundamentos da fé cristã 2, vida abundante, a paternidade de Deus, perdão e reconciliação e guerra espiritual. Irmãos, nós somos seguidores de Cristo, nós vivemos isso na prática. Você precisa entender o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, você precisa crescer nessas coisas. Isso é fundamento, isso é básico para a nossa fé. Fundamentos da fé cristã 3, eu gosto muito desse porque a gente fala tudo aquilo que a gente faz na igreja, né? Por que a gente estuda a Bíblia, por que a gente se batiza nas águas, o que é Santa Ceia, jejum, evangelismo, que é salvação do modo mais profundo, comunhão, a importância, a oração, a adoração, dízimos e ofertas, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos no nosso culto a Deus, nós podemos mergulhar na palavra de Deus e aprender, por que nós fazemos isso, né? Qual é o princípio, o fundamento da gente fazer o que faz, então é maravilhoso. E fundamentos da fé 4, é tudo sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é um mergulho na Bíblia, sobre a pessoa do Espírito, o trabalho do Espírito, os dons do Espírito, o batismo, né, com o Espírito, ou no Espírito, e o fruto do Espírito Santo. Isso é riquíssimo, irmãos, e assim, nós fazemos há muitos anos isso, e ainda assim nem todos fizeram esses cursos, né? Então está na hora de estabelecer o básico para a gente crescer, né? Se a gente quer crescer, a gente tem que crescer certo, né? A gente tem que estar com o básico bem fundamentado, amém, meus irmãos? Amém, glória a Jesus. Eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor agora. Tá bom, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bom, Senhor, e o Senhor nos dá da Tua palavra, Senhor, com abundância, Senhor. O Senhor prepara um banquete, Senhor, rico para nós nos alimentarmos, Senhor, a cada semana. Senhor, o Teu desejo é que a gente se alimente da Tua palavra diariamente. O Teu desejo é que a gente cresça na nossa intimidade contigo, através da Tua palavra, Senhor, conhecendo o que o Senhor pensa, o que o Senhor deseja, o que o Senhor faz, andando contigo, Senhor, orando, Senhor, falando, pondo para fora, Deus, os pesos, as preocupações, as angústias, Senhor, as dores que carregamos no coração. Senhor, nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos crescer, nós concordamos contigo essa noite, que é hora de crescer como igreja, mas isso tem que começar individualmente, Senhor. Cada um de nós deve desejar crescer, deve desejar concordar com o Senhor, de que o Senhor espera que a gente cresça, Senhor. Então nos ajuda a crescer, Senhor, nos ajuda a crescer, amadurecer, frutificar, para que a gente possa Te glorificar cada vez mais, Senhor. O Senhor não quer o nosso trabalho, o Senhor quer o nosso coração,
Mas se nós dermos o nosso coração, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, Senhor, coisas além, Deus, do que nós imaginamos ou pedimos, Senhor, coisa que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu e que nem entrou no nosso coração humano. O Senhor preparou essas coisas para todos que te amam, Senhor. Então nos dá fome, nos dá sede de Deus, Senhor, fome e sede de justiça, Senhor, de aprender o que é certo, de andar no caminho certo, Senhor, de ser cheio de Deus, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda a crescer, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a responder esse amor que o Senhor tem por nós, oh Deus. Não nos deixa continuar no raso. Oh, meu Deus, todos nós já entendemos, Senhor, que o Senhor nos amou e se entregou. Agora nós queremos, Senhor, crescer nesse amor, nessa intimidade, Senhor. O Senhor tem tanto para falar conosco. Não nos deixa viver, ó Deus, uma vida religiosa, Senhor, que a gente não sai do raso, Deus, mas o Senhor, que todos ouçam o Senhor nos chamando para águas mais fundas essa noite, Senhor. Águas mais profundas, Senhor, uma dependência maior de Deus, experiências maiores com Deus, Senhor. Oh, meu Deus, nos usa como o Senhor deseja, Senhor. Nós nos rendemos a Ti essa noite, Senhor. Faça em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós oramos, Senhor, já Te agradecendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.